Questão número 10. Em uma usina geradora de energia elétrica, seja através de uma queda d'água ou através do vapor sob pressão, as pás do gerador são postas a girar. O movimento relativo de um ímã em relação ao conjunto de bobinas produz um fluxo magnético variável através dela, gerando uma diferença de potencial em seus terminais. Durante o funcionamento de um dos geradores, o operador da usina percebeu que houve um aumento inesperado da diferença de potencial elétrico nos terminais da bobina. Nessa situação, o aumento do módulo da diferença de potencial obtido nos terminais das bobinas resulta do aumento do quê? Gente, para haver produção de energia elétrica, o que você precisa? Você vai ter ali uma bobina, tá? Então um fio enrolado. E você precisa de uma fonte de campo magnético, de modo que esse campo magnético ele tem que ser variável, tá? Uma maneira de você variar o campo magnético é você o quê? Mudar a distância da bobina tá? Até o ímã. Então você pode aproximar e afastar o ímã. Uma outra possibilidade, por exemplo, é você pegar uma fonte de campo magnético, colocar uma bobina que é capaz de girar num eixo, tá? Então imagina que eu coloco aqui uma bobina ou uma espirinha, e essa espira ela pode girar aqui nesse eixo aqui. Então o que vai acontecer? Ora, ela vai estar na vertical e nenhum campo magnético produzido pelo ímã atravessa por dentro dela. Ora, ela estará bem na horizontal e muito campo magnético vai atravessar por ela. Em outras palavras, o que a gente precisa ter para que haja produção, haja formação de uma DDP, em palavras mais simplificadas, para se produzir energia elétrica. Então, dado uma espira, você tem que alterar o fluxo magnético. E o fluxo ele vai ser dado pela intensidade do campo vezes a área perpendicular, da seção perpendicular ali da sua espira com o campo. Tá? Então, por exemplo, aqui, se o campo magnético estiver na vertical, nada desse campo atravessa a espira. Aqui, ó, já no desenho do lado, se o campo magnético estiver passando, se estiver na vertical, então o que está acontecendo aqui, ó? Muito mais campo está passando por dentro da espira, tá? Então o que interessa é essa área, numa direção perpendicular ali ao campo magnético, vezes o campo magnético que passa por ela, tá? Ou seja, como que você consegue aumentar, variar, né, a DDP, que a gente vai chamar de força eletromotriz. Isso aí tem a ver com a variação do fluxo no tempo. Quanto mais rápido você varia ou o campo ou a área, maior vai ser a DDP, tá? Pessoal, então como que funciona a usina, né, a usina hidrelétrica? De forma bem simplificada, você tem aqui a queda da água. Essa água ela vai cair numa roda d'água, vamos dizer assim, tá? Essa, que na verdade a gente usa algo um pouco diferente, que a gente vai chamar de turbina. Essa roda d'água ela está conectada através de um eixo num sistema com uma bobina, tá? Vamos desenhar a bobina aqui de outra cor. Então, essa bobina ela vai ficar girando, tá? Então, ele gira aqui, então essa bobina gira também. E nós temos o que? Um ímã, que vai ser a fonte do campo magnético. Então, para você poder produzir uma DDP, você tem que fazer com que haja uma variação do campo, tá? Ou seja, você tem que variar ou o campo magnético, no caso das usinas, a gente não varia o campo magnético, para isso a gente teria que mudar os ímãs, ou a gente varia a seção. A seção, a área de exposição, digamos assim, ao campo magnético. Tá? E quanto mais rápido você variar esta área, maior vai ser a DDP.
Então a única possibilidade de ir na usina é aumentar a rotação dela para poder aumentar a DDP, tá? Então vamos dar uma olhadinha? Essa situação ela só é possível, né? Só lendo aqui de novo o comando, nessa situação, o aumento do módulo da diferença de potencial nos terminais, que é esse cara aqui, tá? DDP nos terminais é dado pela força eletromotriz, das bobinas resulta do aumento do quê? Do aumento do intervalo de tempo que as bobinas ficam imersas no campo magnético? Não, tem que diminuir o intervalo, porque ela tem que ser mais rápida. Letra B, do aumento do fluxo do campo magnético? Não, porque primeiro que não importa o aumento do fluxo, e sim o aumento da variação do fluxo, ele tem que variar mais rápido. E segundo, que o campo em si a gente não vai controlar, tá? Então não pode ser também. Da intensidade do campo magnético no qual as bobinas estão imersas? Perceba que é muito semelhante à letra B. Você está aumentando o campo magnético? Não, você tem que aumentar a rapidez com que o campo magnético varie. Olha só como a D está bem precisa. A rapidez com que o fluxo magnético depende tanto da área quanto do campo. Tá? Ele não especificou quem vai necessariamente mudar, mas ele disse que o que está acontecendo aqui? Há uma rápida variação do fluxo, né? Da quantidade de linhas de campo que atravessa a espira. Então, a gente fica com a letra D, né? Que é a rapidez com que o fluxo magnético varia. Tá? E a letra E, a resistência interna do condutor? Normalmente, essa resistência interna do condutor ela já vai ser bem baixa, tá? Então, você vai aumentar a resistência para aumentar a DDP? Também não faz sentido. Se aumentar a resistência, vai estar diminuindo a energia fornecida, né? Então, você estaria perdendo energia. Não faz sentido a letra E, tudo bem? Beleza?